Senhoras e senhores que entrarão, que estão entrando, estamos iniciando aí mais uma live hoje, a série Compromisso com a Democracia, análise da gestão de Santa Catarina, onde nós buscaremos ouvir aí todos os ex-governadores do estado de Santa Catarina, temos todos confirmados, e nós vamos conversar hoje com o ex-governador Raimundo Colombo, que está aqui conosco. Já vou tentar convidá-lo. Realmente, governador, eu não consigo convidá-lo por estar no computador. Aqui tem uma mensagem: não pode participar, porque o senhor está no computador. Tem que ser, realmente tem que ser pelo celular. E a gente está fazendo um teste aí para verificar se era possível fazer, né, a transmissão. Ver solicitação. Agora. Todo mundo entrando, muito obrigado. Iniciando mais uma importante conversa, Opa, agora deu certo. Boa noite, governador. Boa noite, Alexandre. Um prazer muito grande falar com você, com todos que nos assistem, que nos acompanham, né? Vamos bater um papo aí, trocar algumas ideias, fico à inteira disposição, agradeço a oportunidade, né? E estou tentando me ajustar aqui, porque o computador não deu, o telefone está com bateria cheia, eu acho que vai aguentar até o final, senão tem que dar um jeitinho aqui, mas não, vamos vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, vamos ajustando, eu tenho certeza. Ontem até comentei com o senhor, né? Nós entramos aqui com o governador Eduardo, a internet deu uma pipocada, ele já trocou no meio mesmo, deu uma pausada na tela dele e a gente tocou ficha, não tem problema. É muito mais uma conversa do que uma entrevista, eu não sou jornalista, né? A gente gosta de conversar sobre política e eu quero muito agradecer o senhor pela disponibilidade. É uma honra muito grande ter o senhor aqui, pela figura que é, pela grande liderança que representa no nosso estado, toda a história de vida pública que construiu, de gestão. Realmente, eu estou muito feliz por todos que passaram e que vão passar ainda, mas hoje, e realmente ficou bem no meio, o senhor. Foram um segundo e um terço, e um quinto e um sexto, o senhor é o do meio. Hoje realmente um marco muito importante, pela admiração pessoal que eu tenho pelo senhor. Eu até pensava assim, poxa, eu vou conversar com um cara que eu votei em 2014 para governador, que eu decorei o jingle, que é um dos jingles, porque eu gosto de política, é um dos jingles que eu achei mais bonitos que eu já vi em política. Muito bonito mesmo, aquele de 2014, que o senhor venceu no primeiro turno na eleição para governador. Então, realmente, hoje, bem no meio, é um divisor de águas para mim também, pela admiração que tem. Então, muito obrigado. Eu comentava ontem com o governador Eduardo, né? O senhor, o próprio Eduardo, Paulo Afonso, que não ocupam hoje cargo público. Vocês poderiam muito bem optar por não aparecer em um espaço como esse, mas é uma demonstração de compromisso também com a população, de vontade de contribuir, né, governador? Essa disponibilidade. Então, realmente, é somente agradecer o senhor pela disponibilidade, realmente, de ter essa conversa aí nesse momento. Não, Alexandre, a honra é minha também, eu agradeço muito e te parabenizo pela iniciativa, né? Eu acho que nós estamos num momento importante e bem legal da vida brasileira, né? Um momento em que o processo de organização social ele se sustenta em 3 pilares, né? E eles não se dão ao mesmo tempo. O primeiro é um pilar assim, de mobilização, onde as pessoas começam a ficar inquietas, elas querem mais, querem mudanças, né? Depois vem um processo de organização que começa a ter encontrar caminhos, né? E o terceiro é o de conscientização, que vem com a participação, que é a da mobilização, né? A organização, quando as pessoas começam a estar juntas, e na conscientização vem o debate das ideias, o debate contraditório, o contraponto, a união, quer dizer, e isso tudo aflora num momento importante, que é quando você elege pessoas para realizar aquilo que está sendo feito. Então, o teu trabalho ele tem muita significância, né? E ele traz para a gente uma oportunidade. E essa oportunidade se transforma num privilégio para a gente que tem uma vida pública longa e que se dedicou todo o tempo com ela. Eu também te parabenizo por valorizar companheiros como o Paulo Afonso, como o Eduardo. Eu não sei depois quem virá daí, quem são os outros. Amanhã o Esperidião e sexto Pavan, todos os ex-governadores desde Paulo Afonso. Também um abraço ao Esperidião, ao Pavan, nós somos contemporâneos, convivemos todos. Meu primeiro mandato foi em 86, eu tinha 30 anos de idade, e o Paulo Afonso era deputado estadual, nós fomos contemporâneos na Assembleia, né? Eu, com 27 anos, fui secretário de Estado, foi no governo do Esperidião, né? Em 83, na área social. Então, a minha carreira o Pavan foi também contemporâneo meu, o Eduardo, nós trabalhamos juntos como governador e vice, e
enfrentamos grandes desafios juntos, mas acho que tivemos também oportunidade de aprender, de colaborar e de construir. Daí não deixa de ser também uma valorização do trabalho nosso e também uma construção de ponte para o futuro, né, que nós precisamos. Eu acho que esse momento é um momento que ele é desafiador. É desafiador porque há radicalismos e há transformações, é também desafiador porque há novas tecnologias, o impacto das redes sociais. Veja, quando nós poderíamos pensar, né, há 20 anos atrás, que teria o privilégio e a oportunidade de estarmos aqui trocando ideia e conversando com pessoas num momento como esse. Às vezes você teria que viajar, eu estou em Lages, viajar 300 quilômetros para Criciúma para fazer uma reunião, quando hoje aqui, de forma confortável, você aí, eu aqui, todos que nos acompanham, podemos, né, interagir e contribuir. São novos tempos, novos desafios, precisamos aprender. É verdade, governador. Mais uma vez, muito obrigado também pelas palavras aí. Eu fiquei muito feliz, realmente, de ter todos confirmados, né? E grandes pessoas, como o senhor, por exemplo, né, de uma grande história, todos muito disponíveis. Isso também é uma oportunidade muito bacana para mim e para as pessoas que nos acompanham no Estado, né? De ouvirem todos, cada qual com a sua experiência, com a sua vivência, enfim. E exatamente isso, dessa forma que a gente começa, né? Sobre a história do senhor, a gente tem como temática aqui a análise da gestão do estado de Santa Catarina, no momento atual e sobre a pandemia, mas eu acho que é muito importante historicizar a história, né? Historicizar a história é redundância, né? Mas trazer um pouco, né, da história de vida pública. O senhor disse muito bem, foi secretário no governo o senhor também foi secretário da Serra, né? Da região serrana, com Jorge Bornhausen, e aí o senhor elege-se deputado estadual e em seguida prefeito de Lages, que é a cidade que o senhor reside, né? Que o senhor vive há muito tempo, é da região. E aí o senhor, logo após sair da prefeitura, tenta um mandato de deputado federal em 94, fica na suplência pelo PFL, antigo PFL. Em 98, da mesma forma, assume nos dois momentos a cadeira na Câmara, né? E em 2000 o senhor se elege novamente prefeito em Lages. E cumpre o mandato até o final em 2004. E aí, outro dia, porque eu gosto muito de assistir assim, as coisas passadas, eu assisti um momento muito triste, e eu gosto de verificar essas coisas, que foi o enterro do ex-governador Luiz Henrique. O senhor, em 2006, entra num projeto, né, com o ex-governador, e o senhor talvez tenha sido um dos que mais se emocionou naquele momento. Eu assisti as entrevistas do senhor lá no Centro Eventos, em Joinville. O senhor estava visivelmente muito emocionado pela perda de um amigo. E o senhor, em 2006, entra num projeto chamado a Tríplice Aliança, que o ex-governador gostava muito de falar. O senhor elege-se senador da República, né, com Cacildo de suplente, que em 2002 não conseguiu chegar à reeleição ao Senado, e em 2010 o senhor elege-se governador, e é o primeiro da história a eleger-se duas vezes no primeiro turno, 2010 e 2014. O que o senhor pode falar dessa experiência de vida pública, dessas eleições, né? O senhor saiu lá de Jorge Bornhausen, isso é uma demonstração de muito progressismo, de muito diálogo da parte do senhor, porque partiu, de certa forma, aliado, né, ou ligado a antagonistas, nós podemos dizer assim, politicamente, né, pessoalmente é algo em um campo totalmente diferente, mas de ideias políticas, e aí parte depois para uma união grande, democrática, que culminou com grandes vitórias a partir de 2002, 2006, elegendo todos os senadores de coligação e também elegendo esse governador do estado. O que o senhor pode falar um pouco para nós dessa sua história de vida pública até a reeleição para o governo, e depois a gente comenta um pouquinho do fenômeno de 2018. Bom, Alexandre, a primeira a significar assim, a importância do Luiz Henrique no meu aprendizado, na minha vida, né? Ele era uma figura espetacular, né? Um ser humano incrível, né? E um amigo, nós nos tornamos irmãos, assim, sabe? Então era aquele cara que eu gostava de ouvir, que eu gostava de estar próximo. Eu sentia que havia reciprocidade, que ele também dava assim todo um carinho especial para a gente. E isso fez um destaque no meu aprendizado político. A composição de 2006 não era fácil de ser feita, né? Porque nós éramos historicamente adversários. Eu vinha de uma corrente, né, do PDS antigo, depois eu fui fundador do PFL, eu renunciei à Secretaria de Estado para ser fundador do PFL em 1985, né? E eu queria novos ares, eu queria mudança, eu queria eleições diretas. Naquela época era uma coisa assim muito forte, né? Era um movimento popular muito intenso, e eu, pelo próprio tempo de juventude e de sonhos, eu embarquei e lutei por essa ideia. O MDB era o nosso grande adversário, né? Então, essa foi a minha escola, e a gente acaba formando, né,
aquele tempo era bipartidarismo, então você tinha os teus adversários porque eu gosto sempre de dizer que eu quero discutir a mensagem, mas tenho que respeitar o mensageiro. E isso eu aprendi com o tempo, né? É uma coisa que, se eu pudesse transmitir algumas coisas da minha experiência, essa é uma. Sempre respeite o mensageiro. Ele tem diferenças com você às vezes, mas o que importa é discutir a mensagem e respeitar o ser humano que tem crenças e ideais diferentes dos teus, mas que precisam ser. Ninguém é dono de tudo e ninguém também não tem nada, né? Então, acho que esse é um aprendizado. E aí se deu essa aliança, que foi um momento histórico, porque eu era um líder regional, né? Estava bem posicionado aqui em Lages, na prefeitura, mas eu não tinha um nome estatualizado, e o nosso partido era também um partido ainda de tamanho médio, então era muito difícil ir para uma eleição majoritária. Mas eu renunciei à prefeitura em 2006, com o objetivo de ser candidato ao governo, sabendo que na prática a gente não tinha chance, a reeleição do Luiz Henrique era muito forte. E aí a nossa aliança seria com o PP. Ela não se realizou, houve muita confusão. Política é uma atividade essencialmente humana, né? Ela é feita por emoções, por pessoas. E às vezes as coisas se desintegram, às vezes elas se afastam. E a gente ficou isolado. E o Luiz Henrique, com aquela habilidade toda, e ele já vinha costurando, né? Então nós começamos a conversar e havia muita afinidade. E havia um casamento perfeito de personalidade, o jeitão dele. Então, eu disse, acho que aqui eu vou aceitar esse desafio de ser candidato ao Senado, e era muito difícil. Mas aí o Paulo Afonso, um cara que ajudou muito em inserir nessa costura, né? E para mim foi uma experiência espetacular. E, por outro lado, eu estava apoiando um projeto que, de fato, vinha fazendo um grande trabalho para Santa Catarina, que era o governo do Luiz Henrique. Ele tinha uma visão extraordinária, uma visão de mundo, uma visão moderna, uma visão de desenvolvimento. Santa Catarina aproveitou um ciclo mundial de crescimento, ela aproveitou mais que qualquer outro estado do Brasil, e essa liderança e esse tempo, acho que foi um tempo de contribuição para o nosso estado. Nosso estado, que era considerado o 0 da 101, começou a se posicionar e ser respeitado, né? Já em 2010, aí com o gesto do PMDB, que era um partido maior que o nosso, do Eduardo e de tantos outros, né? E do Luiz Henrique, e como eu falei, o Paulo Afonso foi decisivo nesse aspecto, eu fui daí candidato ao governo, né? E são coisas diferentes. Eu sempre digo, uma atividade política é humana, o cargo de prefeito é o mais importante, Alexandre, de todos. Por uma razão, ele está próximo das pessoas. Vale o olhar, né? Vale um abraço, ele é carregado de emoções, você está muito perto, você foge, você escapa das prioridades falsas. Você consegue enxergar onde está o problema, como está o problema, e escapar daquelas lideranças negativas que às vezes te envolvem e te levam para um lugar que não é o que o povo precisa e quer. Então, a minha experiência de prefeito, ela deu um ensinamento muito grande, né? E eu acho que foi um momento assim muito especial, e eu destaco isso na carreira de todos os jovens que estão interessados em começar na vida pública, né? Essa base, ela vem exatamente desse relacionamento humano, né? Eu sempre digo, para leis para os homens bons não precisam leis, e para os maus não adianta lei, né? Então é essa construção que tem. Para que existe Estado, né? O que faz um governador? Muitas pessoas não confundem esse papel, essa missão, né? Eu acho que a gente tem que fundamentalmente entrar para proteger as pessoas e para promover as pessoas. Nós estamos vivendo um momento onde o Estado passou a ser uma coisa muito importante, fora da rotina, muito maior do que se fazia antes. É o caso da pandemia. Quem tem que coordenar? Quem tem que executar? Quem tem que proteger? É o Estado, né? Então, é exatamente essas coisas que a gente aprende, né? E isso dá uma diferença muito grande. Eu acho que nós temos, ao longo dessa carreira, alguns desafios. Um deles é vencer o burocrata. Aquele que diz, deixa para depois, deixa aí na gaveta, isso não é importante. Se o cara esperar 5 dias para pegar a carteira de motorista, ou 15, é a mesma coisa. Se o cara está construindo uma casa e se o alvará levar 20 dias ou 30 dias, é a mesma coisa. Se o hospital, se for agora, for feito daqui 90 dias, não faz diferença. Esse tipo de atitude é um desrespeito ao cidadão. Por isso que o governo, o Estado, às vezes está de costa para as pessoas. E o homem que é eleito pelo povo, ele vem com uma força diferente para, inclusive, fazer esta briga, fazer este enfrentamento. Olha, isso aqui não pode ser assim, isso não serve. Nós queremos atender as pessoas. O teu papel é ser a voz de quem não tem voz, de ser vez para quem não tem oportunidade. Você tem que devolver a esperança para as pessoas, porque o governante, o que é governar? É liderar as pessoas.
um líder animado, um líder positivo, um líder que enfrenta, ele motiva todo mundo. E vamos, nós temos rumo, nós temos chance de mudar, de vencer isso. É o animador de uma torcida, né, que faz com que as pessoas vibrem para reverter o resultado de um jogo. Governar é, sobretudo, liderar as pessoas, compreender isso, né? Então, a gente vai aprendendo no dia a dia, é claro. Tem muitos livros bons. Eu agora, com essa parada na política, eu consigo ler bastante, né? Que foi uma coisa que eu fiz a minha vida toda e que nos últimos anos eu não tinha mais conseguido fazer, para compreender esse tempo de mudanças profundas, para tentar compreender, porque eu acho que não tem ninguém compreendendo, né? Eu estou dirigindo também a Fundação de Estudos Políticos a nível nacional, do nosso partido. E a gente tem pesquisas de outros lugares, de outros países, para ver o que está acontecendo lá, como é que as pessoas estão enfrentando esse período de dificuldade. Então, esse período de estudos, eu posso depois passar algumas bibliografias que a gente está lendo, que são extraordinárias e que dão uma ajuda para a gente tentar compreender. Porque realmente o momento é um momento muito complicado, muito difícil. Existem coisas na história que tiveram desafios como o que nós estamos tendo agora, e a gente precisa observar isso para a gente não errar. Porque em muitos momentos da história nós perdemos a mão e as consequências são duras. Às vezes as pessoas dizem, não, tem que endurecer, tem que fechar tudo, tem que vir uma ditadura. Não, não pode vir de jeito nenhum. A democracia, ela é essencial, e eu gostei no texto que você me apresentou, né, discutir a democracia, quer dizer, ela é essencial. Ela te dá tudo, que é a liberdade. Ela só exige um pouquinho de você, responsabilidade. E quando falta a responsabilidade, as coisas se desarrumam. E esse é um momento que, às vezes, nós estamos vivendo com muita intensidade, e isso é um risco, é uma coisa desagradável que a gente tem que ter coragem de combater. Legal. Depois, claro, as bibliografias, a gente, com certeza, será uma grande honra também saber aí do senhor quais são os estudos que estão sendo feitos. Eu estou aproveitar para registrar, tem muita gente aqui da Polícia Militar, remanescentes, né, elogiando o senhor, que foi o governador que mais contratou na Polícia Militar de Santa Catarina, estão comentando aqui. Alguns remanescentes também pedindo para a volta do senhor, porque efetivamente por conta disso, que foi uma pessoa que sempre valorizou a segurança pública. Eu vi aqui também o Nicola Martins, que é vereador em Criciúma, jornalista, parabéns pelo dia, elogiando o Cláudio, que trabalha com o senhor, dizendo que é um grande jornalista, então parabenizando o senhor também pela escolha do Cláudio. E tem muita gente passando por aqui. O Richard da Soler está aqui também, que era chefe de gabinete da Câmara de Araranguá, junto com o vereador Jacinto da Soler, está aqui elogiando o senhor também, pedindo as bibliografias, e muita gente dizendo, 2022, governador Raimundo Colombo, eu quero dizer para vocês que esse vai ser um assunto para o final da live, que é o futuro. Nós estamos conversando um pouco sobre a história, agora nós vamos conversar um pouco sobre a análise do governador da gestão Carlos Moisés e Daniela, porque efetivamente há uma dualidade de poder, como disse ontem o ex-governador Eduardo Moreira, e depois nós vamos conversar sobre o 22. Mas, governador, entrando nesse campo, né, o senhor tem feito, apesar do isolamento, utilizando as ferramentas que nós temos, feito muitas falas importantes, observações importantes. Eu me recordo da semana passada, do feriado de Páscoa, por exemplo, em que o senhor falava, né, e indicava da necessidade, por exemplo, de barreiras sanitárias no Estado para que se evitasse, num feriadão como aquele, o maior contágio por conta da vinda de pessoas de fora do Estado, de todas as regiões do país, possivelmente. Então, a visão do senhor é de que haveria necessidade, por exemplo, de um momento como esse, isso eu digo para ilustrar como o senhor ainda vem atuando, ainda que não exercendo o cargo público, mas com responsabilidade e mostrando, indicando caminhos do que pode ser feito de diferente na gestão de Santa Catarina, e também por isso a importância de ouvir o senhor sobre isso. Mas, propriamente antes disso, é importante ilustrar o 2018, né? O senhor, e essa semana completou-se 3 anos que o senhor deixou o governo do Estado. Ontem, por exemplo, completou-se, por coincidência, não sabia, descobri ontem, a live com o doutor Eduardo, exatamente 3 anos depois da posse dele, que foi dia 6 de abril de 2018, na Assembleia Legislativa. No dia 5, o senhor, lá no Centro Evento de Florianópolis, salvo engano, dia 5 ou dia 4, mas acho que foi dia 5, aquela solenidade de renúncia do senhor por conta da obrigação de legislação para concorrência ao Senado. E o senhor, então, disputou o Senado em 2018. E as pesquisas, até uma semana antes da eleição, praticamente, mostravam o senhor empatado tecnicamente com o senador Esperidião Amin, era a coligação que estava posta, os dois com uma certa tranquilidade, caminhando para a eleição, né, para serem eleitos senadores
E aí houve, não só na eleição do Senado, mas na própria eleição do governo do Estado, porque o governador estava lá com 3, 4%, na última semana houve uma grande virada. O MDB, que estava aí à frente, não foi ir para o segundo turno, e o senhor também acabou não alcançando. Como explicar o fenômeno 2018? O senhor pontuou sobre os três estágios, talvez o primeiro seja aquele que ilustre bem o 2018, mas como o senhor avalia hoje, praticamente 2 anos e meio depois, como o senhor avalia o que foi o 2018, sobretudo no estado de Santa Catarina? Bom, Alexandre, obrigado e meu abraço a todos que estão participando, interagindo, a todos os nossos amigos da segurança pública, por quem eu tenho muito respeito, são pessoas que oferecem a sua vida, a sua segurança, né, para proteger a nossa, né, e são carreiras típicas de Estado que precisam ser valorizadas porque é uma atividade realmente de linha de frente, como está sendo a saúde hoje, quer dizer, você pede para as pessoas se cuidem, fiquem em casa, não façam nada, mas vocês aí vão lá e ficam do lado do paciente doente, né? Então, as pessoas às vezes criticam o servidor público, mas nessa hora, numa hora de uma ocorrência onde o policial vai lá e coloca a sua vida em risco para proteger dos outros, como o enfermeiro, o médico está fazendo agora para proteger dos outros, a gente vê, né, a nobreza e a importância da missão pública. E por isso eu tenho o maior respeito, né, por todos. E tenho assim, um carinho muito grande com os policiais. Sempre que a gente para na estrada, numa lanchonete, que a gente está na rua, que a gente tem o privilégio de conversar com alguém, da segurança pública, assim, é uma interação muito bacana. A eleição de 2018, primeiro, é uma coisa assim, a gente entra numa disputa para ganhar, mas a gente sabe que a gente pode perder, né? Isso, eu disputei 11 eleições na minha vida, eu ganhei 8, perdi 3, né? E aprendi muito, né? Por exemplo, agora, estou podendo ler bastante, interagir, conversar, pesquisar, aprofundar, meditar sobre aquilo ali, por que não deu certo, onde é que a gente errou, o que está acontecendo, interagir com outras pessoas, né? Eu sou o vice-presidente nacional do meu partido, então nós temos um grupo a nível nacional que discute muito isso, né? Então, eu estou tendo essa oportunidade que, se eu tivesse um mandato, eu não teria, porque a gente se envolve e tem uma missão, as pessoas cobram muito, e você, quando vê, o dia terminou e você não conseguiu acrescentar nada. É claro, eu queria ganhar, mas está sendo muito valioso para mim esse período, né, de aprendizado. Eu percebia, e eu esse dia estava vendo algumas entrevistas na época da saída, né, do governo, eu já dizia naquela época, e era a minha percepção, seria uma eleição muito difícil, porque havia um movimento, né, de contestação de tudo que estava ali. E era uma coisa assim que não era partidária, em alguns momentos não era racional, não tinha um controle, né? Eu me lembro naquela caminhada que deu, acho que foi em 2016, 2013, né? Era o professor, era o aluno, era o patrão, era o empregado, era o da esquerda, era o da direita, todo mundo estava protestando, mas não sabia direito sobre o quê. Então havia realmente uma mudança muito profunda no ar. E mudança significa, né, quem está deve sair, né? Então eu já percebia isso. Mas o interessante é que eu percebia na rua, eu percebia nas reuniões, mas não aparecia nas pesquisas, né? É uma coisa assim interessante. Então, até a véspera, a gente chegou junto ali, eu e o Espiridião, e tinham 2 vagas, né? E não aparecia um terceiro nome. Então, eu disse, bom, tem uma coisa aqui que eu sinto que é um sentimento ruim, né, na rua, que eu percebo, e, por outro lado, também os 7 anos de desgaste, de governo te dá um desgaste, né? Porque governar no Brasil hoje não é um ato de popularidade. E você, às vezes, tem que sacrificar a popularidade para ter a credibilidade. O que é um bom prefeito, o que é um ruim prefeito, o que é um bom governante, o que é um ruim governante. Então, a gente chega nessa situação. Então, para mim, foi assim, um sentimento de mudança muito profunda, né? E de quem já está, eu não quero mais, quer dizer, vamos colocar pessoas novas, vamos dar oportunidade para gente nova. Eu acho isso saudável, né? E o fruto dessa experiência vai trazer muita meditação. Hoje eu estava conversando com alguns amigos e disse, olha, eu quando fui prefeito, eu instituí em 88, na Constituição de 88, naquela época nós criamos o Fundo de Previdência Municipal. Nós aumentamos a alíquota dos servidores, foi muito ruim na época, os servidores reclamaram, nós fizemos um fundo, olha, isso aqui vai garantir a aposentadoria de todo mundo, né? E foi difícil de aprovar, foi muito duro. E fizemos. E ali se estabeleceu um fundo, todo mês o dinheiro estava se acumulando e estava transformando numa reserva importante para dar independência ao servidor público. E eu fiquei antipático por isso, me deu um desgaste, fiquei impopular com o servidor público. Ok. O prefeito que veio depois de mim, logo em seguida, ele pegou aquele dinheiro e deu. Vamos para todos os funcionários, vamos dar Unimed para todo mundo.
Aí esse dinheiro que está sobrando, vamos fazer obras. Então, não precisa ficar aqui. Bom, hoje faz 38, 88, 30 anos. 33. 33. O que aconteceu? Esse dinheiro não existiu mais. Hoje o fundo ele é negativo em 3 milhões de reais mês. Em 2 anos ele vai chegar a 6 milhões de reais mês. Então todo cidadão lagiano ele tem que tirar hoje R$4 do seu bolso para pagar o fundo de previdência, porque lá atrás tiraram o fundo de previdência. Então quem foi o bom governante? O que fez o fundo se desgastou ou o que foi lá e foi bonzinho e distribuiu? Né? Por exemplo, em Santa Catarina nós fizemos a reforma da Previdência em 2015. Quando eu assumi na reeleição, era o momento de fazer, porque a gente estava forte, a gente estava reeleito e era antipático, difícil de fazer. Convencer os deputados que tiveram coragem, patriotismo, convencer a imprensa que comprasse a ideia, né? Convencer a sociedade que compreendesse, porque é muito fácil, ele que se vire. Né? E nós aprovamos. Então hoje, Santa Catarina está 6 anos na frente dos outros, porque não sei se todo mundo sabe, mas nenhum servidor público, a partir daquele momento, todos se aposentam com o valor do INSS. Então, o promotor, o juiz, o delegado, o coronel da polícia, o fiscal da fazenda, qual é o teto? R$6 mil. Bom, alguém quer ganhar mais, então faz a previdência complementar. Então, para o futuro está resolvido. Né? E nós já estamos com 6 anos de superávit. Então, veja, só que foi muito difícil, foi impopular, né? Desgastou, mas está feito. Então, quem é o bom? O governante? É aquele que fez isso ou é aquele que vem agora? Diz, não, esse dinheiro aqui nós vamos distribuir. Então, são essas coisas que fazem com que o Estado vá bem ou vá mal. Né? E as pessoas têm que compreender qual é o papel de um governante para poder... Né? Porque não é só, Alexandre, ser um jovem ou ser uma pessoa de experiência. Por exemplo, o Adenauer reconstruiu a Alemanha depois da Segunda Guerra Mundial, ele era um homem de 70 anos de idade. O Nero era um jovem, incendiou Roma com 20 e poucos. Né? Então, eu acho que esse processo que a vida vai nos ensinando e vai nos trazendo a experiência, ela soma quando a tua missão é de liderar as pessoas. A eleição de 2018 foi, para mim, um grande aprendizado. Né? Eu acho que foi para o Brasil, todos nós estamos aprendendo. Né? E o que veio depois mostra, né, que a gente foi ousado na mudança. Por outro lado, não tem como esconder. Tem que fazer um meia-culpa. Se as pessoas querem trocar, é porque alguma coisa não está agradando, alguma coisa não está sendo suficiente, alguma coisa está abaixo do esperado. A gestão de expectativa é difícil, mas nós temos que ter essa compreensão. Hoje eu ainda disse para um jovem que estava pensando em ser candidato a deputado, se nós não fizermos a avaliação de onde é que nós estamos errando, por que pessoas que são tão diferentes e estão tão erradas, estão agindo de forma tão errada, conseguem ter seguidores, porque a gente não está se comunicando bem, levando a nossa mensagem, ou então nós temos que rever a nossa posição, porque ela não está certa. Né? Eu acho que esse é um desafio para nós aprender, esse é um momento de a gente entender. Tem que ter humildade, a humildade de compreender que nós estamos diante de um desafio e mudanças precisam ser feitas. O modelo do Estado brasileiro não é suportável pela sociedade, ele concentra a renda. Ele está fazendo injustiça e não justiça. A sociedade trabalha para manter o Estado e não o inverso. Então, nós não podemos não enxergar isso. Né? Quais são os prédios mais bonitos que existem? Você vai em Brasília, por exemplo, os poderes têm prédios hoje muito poderosos, muito bonitos, muito ricos. Esta é a realidade do povo? Não, não é. Isso está certo? Não. Vamos ter humildade de admitir. E vamos corrigir o que precisa ser corrigido, né? Então, eu acho que esse é o desafio para a gente. Abrir o coração, ser muito verdadeiro. E na idade que a gente está, depois de tantos desafios, eu não preciso mais ser candidato. Então, eu também posso dizer de forma clara coisas que desagradam a alguns, mas que para mim são verdades e que precisam ser ditas e enfrentadas, né? Quando você perde a coragem, pare de lutar e vá para casa. Eu não perdi a coragem nem parei de lutar. Por isso eu tenho procurado me posicionar sempre no sentido de ajudar. Bacana, e continua aqui muitos comentários de diferentes pessoas da segurança pública elogiando o senhor, dizendo do trabalho, das contratações que sempre foram feitas e do grande aumento no efetivo, que infelizmente, segundo alguns comentários nos últimos anos, não tem se dado continuidade. Eu quero agradecer, aproveitar, governador, eu vi que o ex-reitor da Unesc, Gildo Volpato, passou por aqui, foi secretário adjunto da Educação, elogiando a gente pela live, elogiando o senhor também, deixando um abraço. O ex-vereador Ademir Norato, também do MDB, dizendo que valeu muito a pena votar no senhor para senador e para governador. O senhor deve lembrar dele, aqui da Quarta Lei, que ele me incomodar lá, buscar recurso do governo aqui para a região, dos projetos dele.
Enfim, todo mundo que está participando, o Luiz Barandina de Florianópolis. Eu tenho alguns lajantes, se você me permitir. Olha, o João Permito, claro que sim. O Moisés Faraon, o João Guilherme do Nascimento, o Eduardo Baesso, a Marlene dos Santos, o Leonardo Rambusch, o Matheus Stack. Então, tem bastante gente aqui de Lages também, eu me sinto privilegiado e agradeço também de todos, né? Fico muito feliz, obrigado pela oportunidade. Os remanescentes da PM também estão pedindo para o senhor um abraço. Eu vi aqui, quem comentou aqui foi o Everton, tá aqui, para o senhor mandar um abraço para os remanescentes aí. Um abraço para todos os nossos amigos da PM, os remanescentes. Gente boa, está fazendo um grande trabalho, né? Bacana. Giovanni Felipe também está por aqui. Eu quero dizer para todo mundo, aproveitar a oportunidade, governador, tem uma audiência boa. Nós estamos conversando com o governador Raimundo Colombo, a semana inteira nós estamos conversando com os governadores aqui, a gente teve uma ideia de iniciativa para que eles pudessem contar um pouco de história, trazer um pouco de experiência, porque tem muita, né, e também avaliar a gestão que começou em 2019 do governador Moisés e da governadora Daniela, vice-governadora, mas hoje governadora, né? Então nós ouvimos na segunda-feira o ex-governador Paulo Afonso, ontem o ex-governador Eduardo Moreira, hoje o ex-governador Raimundo Colombo, amanhã às 21 horas teremos o ex-governador Espiridião Amin, e na sexta o ex-governador Leonel Pavan, todos os dias 21 horas, e todas as lives vão ficar salvas aqui no meu Instagram, no YouTube também, para quem quiser assistir depois. Vereador Davi Nazário, de 21 anos, aí, vereador jovem, eleito aqui em Sara, está aqui conosco também, muito obrigado, comentando aí, Adriano Sequinel, enfim, então convidar todos para que, claro, continuem aqui participando e participe também nos outros dias. Governador, agora partindo propriamente para a gestão Carlos Moisés. Ontem, e eu começo por isso, porque todos os dois que passaram aqui, talvez o senhor concorde, não, e nós vamos ouvir o senhor falar sobre isso agora, eles concordaram sobre o seguinte: a eleição de 2018 foi realmente algo muito diferente, né, algo que não aconteceu em Santa Catarina, algo que a maioria não esperava, alguém que não era conhecido no meio político foi eleito, que não tinha experiência de vida pública. E aí uma observação que os dois que passaram por aqui fizeram foi o seguinte: no começo da gestão do governador Moisés, ele não se desgrudou do discurso de 2018 da eleição. Ele manteve no início da gestão e trouxe ao seu lado para o secretariado pessoas que também eram desconhecidas e que não tinham aquele traquejo que o senhor tem ampla experiência para falar, aquela autonomia que talvez se o governador não tenha, de bom relacionamento com a Assembleia, com os poderes do Estado, aqueles que o cercam precisam ter, porque daí há uma equivalência de forças, né? Uma coisa compensa a outra. E talvez esse tenha sido o grande problema do primeiro afastamento do governador Moisés, que ficou 30 dias praticamente fora, acabou retornando, e aí ele talvez tenha tomado um choque de realidade. Naquele momento fez uma readequação, chamou os partidos, hoje os partidos passaram a ocupar o secretariado, e aí ocorreu novamente um novo afastamento, porque efetivamente no tribunal, quer dizer, houve uma reversão dos votos dos deputados, porém os desembargadores, que não têm o mesmo compromisso político dos deputados, têm muito mais um compromisso jurídico, eles votaram todos contra o governador, né, e o governador está afastado, a governadora Daniela é interina. E o fato que eu achei interessante, o ex-governador Eduardo Moreira lembrou ontem, ele disse o seguinte: que o grande responsável pelo término da obra da Ponte Hercílio Luz foi o senhor. Era uma obra que se arrastava por muito tempo, era uma verdadeira novela mexicana, falando de uma forma bem popular, e o senhor foi efetivamente, eu acompanhei o seu depoimento naquela CPI que foi instaurada, que foi efetivamente arquivada, não teve nenhum problema, o senhor falou de forma muito serena, como sempre faz. O senhor foi efetivamente o pai da obra, que pegou a obra e disse: não, nós vamos terminar a obra, o senhor rompeu o contrato, o senhor fez contratação de empresa, que efetivamente terminou a obra. E o ex-governador Eduardo Moreira disse o seguinte, com essas palavras mesmo, que o Moisés se achou o rei da cocada preta, e que sequer convidou o senhor, por exemplo, para a inauguração de uma obra que o senhor foi o grande responsável por concluí-la. E esse foi, segundo o ex-governador Eduardo, um dos grandes exemplos do problema da gestão Moisés, que não buscou o diálogo com as diferentes lideranças, com as diferentes representações políticas. Como é que o senhor avalia, e depois a gente fala propriamente da Covid-19, mas como é que o senhor avalia a gestão Moisés como um todo, sobretudo no ano de 2019, aí 2020 a gente tem a pandemia, né, predominante, mas como o senhor avalia esse início e esses grandes problemas? Bom, Alexandre, o Moisés foi um privilegiado, né, porque ele se elegeu, né, no movimento da sociedade. Ele chegou
quase que ungido pelo povo. Eu acho que isso nunca tinha acontecido no estado de Santa Catarina. Então foi um privilégio para ele. E aí ele fez o primeiro grande erro, um erro que mostrou uma falha de personalidade. Eu até tento, não quero ser mal educado, mas um problema até de caráter, porque ele, em vez de agradecer o Bolsonaro, né, eu não gosto do Bolsonaro, eu tenho o maior respeito pelo presidente da República, mas acho que em algumas coisas faria um pouco diferente. Mas eu acho que ele, quando rompeu com o Bolsonaro, né, ele mostrou ali que ele chegou a dizer que quem tinha feito os votos para o Bolsonaro em Santa Catarina era ele, Moisés. Isso, nesse primeiro momento, já mostrou, olha, por aí a gente vai quebrar a cara, porque foi exatamente o inverso. O Bolsonaro foi e é um fenômeno eleitoral, né? E não tem como você não enxergar isso, porque essa é uma realidade, né? Então, ali, no caso da ponte, foi a mesma coisa. O que custava chamar todos os ex-governadores e, sei lá, chamar todo mundo, dizer, olha, isso aqui é do povo de Santa Catarina. O segundo aspecto que vem mais ou menos nessa mesma caminhada é dizer, todo mundo que não está não presta. Quando eu assumi o governo, eu aproveitei toda a estrutura do Luiz Henrique, né? Toda a organização que ele montou ali, a gente aproveitou, porque você tem um dia para entrar e o dia para sair está marcado, mas as pessoas, os profissionais da segurança pública, os profissionais da saúde, os engenheiros, eles vão continuar. Então você tem que valorizar essas pessoas. Tem que vir todo mundo de fora, ninguém pode conhecer nada da máquina. Aí começou, né, a dar errado, né? E o isolamento, esse é um risco que a gente no poder corre, né? O poder isola, né? Ele isola muito, ele esvazia, né? Você conversa com menos gente, teus amigos ficam assim, envergonhados de procurar, porque agora tu é o governador e aí não te telefonam, não te levam informações, não te ajudam a pensar. E você vai se isolando, a carga de trabalho é muito grande, e ele cometeu aí também uma outra questão de visão, de falta de experiência. Tinha que ir para o interior, né? Quando você sai da ponte, né, cruza a ilha e vai ao encontro das pessoas, participa de uma solenidade, participa de uma reunião da associação comercial, de uma reunião de sindicato, de uma reunião, de uma posse, você conversa com as pessoas, se interage, alguém te diz uma coisa importante, alguma coisa que você vê que você não está vendo, você participa de uma feira agrícola, né? Então você rompe o isolamento. Uma coisa, Alexandre, é você chegar na segunda-feira, chamar toda a reunião do colegiado e você não tem nenhuma informação para passar. Então você ouve das pessoas aquilo que elas querem falar. Quando você viajou sexta, sábado, domingo, você foi na feira, você andou no comércio, você conversou com as pessoas, você participou, você chama e diz, escuta, eu recebi a informação que aquilo lá não está funcionando. Eu vi que a estrada tal está parada. Vocês passaram pela estrada tal, vejo quantos buracos tem, olha o mato que está ali. Estive lá em Videira, visitei o hospital tal, está faltando essas coisas. Quer dizer, você consegue, e o cara começa a perceber que você é o líder e que tem que se cuidar porque você comanda o processo. Eu vou te dar um exemplo assim de uma atitude de governo que me marcou. Nós fomos na abertura daquele agronegócio ali de Braço do Norte, na exposição, né? Eu não estou lembrando agora o nome, mas era um evento muito grande, em 2011. E eu cheguei lá e fizemos parte da abertura e tinha um protesto muito grande lá num barracão, né? E eu estava passando, eu tinha recém-assumido, e aí o pessoal da segurança, o governador, aqui o senhor não pode entrar, porque tem um protesto muito grande, o pessoal está nervoso e a recomendação é que o senhor não participe ali, porque não dá. Aí eu disse, olha, mas eu não fiz nada de errado, eu estou começando o governo, por que eu não posso ir? Disse, não, mas a situação está muito difícil, o pessoal está muito nervoso. Sim, mas nervoso comigo? Não, é que tem um problema de preço, o pessoal está quebrando todo mundo na área da suinicultura. Eu disse, tá, mas eu queria conversar. Aí eu entrei lá. E em vez de ter os animais, como tinha na exposição de leite, como tinha na área de genética animal, ali tinha só cruzes no chão. Eu tenho essa foto até hoje. Eu fiquei impactado, né? E, de fato, o pessoal estava nervoso, estava alterado, né? Mas educado. E eu disse, olha, o que é? Como é que é? Me explica. O que é? Eu não sabia. Nunca tinha visto falar daquele assunto. E eles mostraram que há bastante tempo custava R$ 6 para produzir e eles estavam vendendo a 4, 5. E estavam quebrando, e estavam perdendo tudo, e estavam ficando numa situação muito difícil. E eu disse, e aí o que eles pediram para mim? Que baixasse o imposto, né? E eu disse, olha, eu não posso responder agora, é um fato novo para mim, me dá um tempo, eu vou estudar. Segunda-feira, o que é que eu fiz? Chamei todo mundo, o que é isso? Tá? Olha, o imposto pode baixar por um tempo, né? Mas não vai resolver.
Qual é o problema? O problema é que houve um excesso de produção no Brasil. O Paraná produziu muito, o Rio Grande do Sul cresceu, Santa Catarina é o maior produtor do Brasil, mas nós vamos ter que exportar. Ou a gente abre mercado, ou nós temos excesso de produto, o preço caiu por isso. Então, fomos estudando, então vamos exportar, vamos para trás. E aí eu fui para a Coreia, eu fui para o Japão, nós fomos para a China, e a gente foi várias vezes, tem uma série de problemas, um dia eu te conto essa história toda, né? Até que a gente conseguiu, porque era Santa Catarina, era o único estado livre de aftosa, abrir o Japão, que era a referência. Abrindo o Japão, nós conseguimos abrir a Coreia. Abrimos a Coreia, foi a China, e depois foi Taiwan, Vietnã, e hoje é uma explosão, todos os recordes batidos. Se eu não tivesse entrado naquele lugar, se não tivesse ouvido aquelas pessoas, isso não teria sido resolvido. Nós temos um problema semelhante hoje com o leite. O leite nós estamos com superávit de produção, né? Principalmente no sul do Brasil, né? Transportar água não dá, então nós temos que ter tecnologia nova para poder exportar para a China, que é um comprador, nós temos que abrir mercado para o leite, senão nós vamos matar o produtor de leite. Então, isso o governo do Estado não fez, ele ficou um governo burocrático, um governo ruim, né? Então, o que aconteceu? Como você assume o governo e a estrutura está funcionando, as pessoas não percebem grande diferença, porque o Estado, a segurança pública está funcionando, a educação está funcionando, os profissionais estão lá, passa o governador e eles continuam fazendo o seu trabalho. Às vezes com melhores condições, às vezes com piores condições, mas enfim, essas coisas estão acontecendo. Então, para o cidadão que está trabalhando das 8 da manhã até as 7 da noite, chega em casa cansado e vai dar o carinho e a convivência com a sua família, ele não percebe a diferença de um governo com o outro, né? Então, o que acontece? Você vai perdendo capacidade na manutenção. Hoje eu estava falando com um técnico do IGP, o que ele me disse? Olha, no último ano nós fechamos 5 postos de atendimento. Então, ali no meio oeste, tem várias cidades que fecharam, os caras têm que pegar e levar 120 quilômetros o corpo de uma pessoa para fazer ali não sei como é que faz para poder liberar. Então, as estradas não têm mais manutenção, você vai perdendo qualidade, né? E isso as pessoas vão percebendo ao longo do tempo. No caso da pandemia, o que aconteceu? Quando veio a segunda onda, as pessoas perceberam que estava morrendo gente perto, que os hospitais estavam lotados, que a gente estava despreparado e que o governo estava omisso. E aí houve um choque de realidade. Então, as avaliações do governo agora estão péssimas, porque as pessoas perceberam o seguinte: pô, mas tiveram um ano para se preparar, tiveram um ano para tomar as atitudes, tiveram um ano para organizar tudo isso, tiveram um ano para nos defender. O que fizeram? Onde é que estamos? Esse governo é ruim. Então, agora, houve um momento assim que as pessoas perceberam: pô, entramos numa fria, né? Então, é um momento muito difícil para o governo. Além do que, tem todo esse aspecto aí de é afastado, volta. Ninguém explica por que os respiradores, quer dizer, é uma situação bastante ruim, um momento muito difícil para o governo. Eu fiquei, Alexandre, no primeiro ano, como a minha mãe sempre me ensinou uma coisa: não faça para os outros o que você não quer que os outros façam para você. Então, eu não vou ficar criticando, impedindo o cara de governar, dizendo: olha, está errado, eu fazia assim, eu faria aquilo. Não, pô, ninguém viu ficar contra. O importante é que o Estado vá bem, Deus ajude que dê certo. Mas chega a uma altura e a oposição ela é tão nobre e tão necessária quanto ser governo. Você precisa do contraponto. A democracia precisa ter esse debate contraditório das ideias. Que a gente, se não fizer isso, a gente é omisso, a gente não está contribuindo. Então, como eu disse, eu quero discutir a mensagem. O mensageiro, todo o meu respeito, não tenho nada contra Moisés, Daniela, nem ninguém. Cada um toca a sua vida, né? Torço porque o presidente da República vá bem, porque se ele for bem, ele ajuda o Brasil a ir bem, né? Então eu não estou aqui para ser aquele cara radical, olha, tudo que ele faz não presta. Não, tem coisas boas. O presidente da República, na área da economia, por exemplo, uma coisa que eu sempre defendi, ele baixou a taxa de juro, que era 16, 25, 18, era a maior do mundo. Hoje está aí, subiu agora um pouco, mas realmente isso está ajudando o Brasil a enfrentar esse momento difícil. É uma atitude que tem que ser louvada. Então, todos os governos têm coisas que são muito boas e tem coisas que às vezes você não consegue fazer. Numa área onde tem 30 áreas, umas te surpreendem positivamente, você se impressiona e dá, e outras ficam aquém do que você queria, do que precisava, e você se decepciona com isso. Então, cada governo tem a sua realidade. Mas a minha avaliação é que nós entramos numa fria. O governo realmente é uma pena para Santa Catarina. Hoje eu recebi de um amigo do Paraná o comercial da geração de empregos no Paraná, né? Nós sempre fomos o primeiro.
Sempre Santa Catarina teve a mais baixa taxa de desemprego, sempre que eu digo, de 10 anos para cá. E agora o Paraná mostra que quem mais gerou emprego nos últimos anos, no comercial que eu recebi hoje, é o Paraná. Nós estamos perdendo, inclusive, esses lugares que estão aqui. Pois é, exatamente sobre... E aí o senhor realmente falou muito bem. Nessa questão da pandemia, eu acho que o primeiro grande marco é essa questão dos respiradores, né? E eu acompanhei muito por cima, confesso que não vi propriamente todo o processo, mas acompanhando a votação, e o fato que me chama muito a atenção, e talvez isso seja fruto da inexperiência, o senhor vai poder nos falar bem, a questão dos respiradores aconteceu o seguinte, eu vi o voto de um desembargador ele dizendo o seguinte, e ele votou favorável à aceitação, não porque o governador Moisés foi lá e autorizou a compra dos 33 milhões, mas porque ele agiu de forma comissiva e imprópria, ou seja, ele deixou de agir, ele agiu de forma culposa. E, por exemplo, o pagamento foi feito de 33 milhões, e ontem o ex-governador Eduardo Moreira dizia o seguinte, um valor tão alto desse, o governador tem que ter conhecimento, porque ou ele não se preocupou com o valor, ou ele está muito mal assessorado, demite o secretário no outro dia, coisa que ele não fez, né, se manteve até que aconteceu aquela prisão e aí houve o afastamento. Mas o pagamento foi feito sem que o contrato, por exemplo, com a empresa, né, foi feita uma questão de compra emergencial, que é totalmente natural, é a previsão legal quando há calamidade pública e realmente a pandemia é uma situação calamitosa. Mas houve, por exemplo, governador, e os fatos mostram, o pagamento dos 33 milhões antes mesmo da assinatura do contrato com a empresa Veiga Med. E, além disso, a empresa não tinha, entre as suas qualificações previstas no CNPJ, a função pela qual ela estava sendo contratada, que era o fornecimento desse tipo de material. Então, esse foi um fato que chamou muita atenção. E foi boa parte do embasamento do voto dos 5 desembargadores que votaram pela afirmação dessa denúncia, né, que foi e que culminou nesse último afastamento do governador. Mas eu pergunto sobre isso, o que o senhor avalia dessa questão da pandemia como um todo, a nível Estado, né, porque nós tivemos também um grande problema que foi sempre a falta de leitos, e eu li outro dia o seguinte, a região da ANREC diminuiu, está em bandeira amarela, então vamos diminuir o número de leitos. Aí, quando novamente voltava a bandeira vermelha, faltava leito de novo, porque quando estava em amarelo foi reduzir o número de leitos. Então ficou meio que uma gangorra nessa questão, e aí sempre faltando, falta, depois não falta mais, mas fica sempre esse jogo. Eu pergunto para o senhor o seguinte, essa avaliação dessa questão, e o que o senhor faria de diferente? Eu falei no começo dessa fala sobre essa questão da barreira sanitária nos feriados, que foi algo que o senhor trouxe de reflexão e que poderia ser feito. Mas se o senhor estivesse na cadeira, o que faria a partir de março do ano passado, quando foi registrada a primeira morte de Santa Catarina, quais ações que o senhor teria tomado de diferente para controle da pandemia no Estado? A questão dos respiradores, se o governador sabia, foi um erro absurdo. E se não sabia, também é um grande erro. Porque você imagine se alguém pode comprar dentro de um governo, de um tamanho, de uma instituição como um governo. Se você pode comprar pagando antecipado 33 milhões e o chefe não sabe, você imagina a esculhambação que está isso, né? Então, se sabia é muito grave, se não sabia também é muito grave, né? E eu não lembro, assim, nunca na história de Santa Catarina que alguém tenha comprado antecipado e pagar antecipado, para comprar sem licitação e pagar antecipado um valor desse porte. Isso não consegue, a burocracia não deixa, ela impede, ela ajuda o governante a não cometer esse erro. Alguém te alerta em algum momento. Nós tínhamos instituído, e para ser justo, quem instituiu essa organização no Estado foi o Luiz Henrique, nós tínhamos o grupo gestor, Alexandre. O grupo gestor era um grupo de secretários, o secretário da Fazenda, que dizia, tem o dinheiro, vinha a demanda de todas as secretarias, então ele dizia, tem o dinheiro e tem o orçamento. O segundo era o Procurador-Geral do Estado. Está correto juridicamente, está tudo ok. Aí vinha o chefe da Casa Civil, né, e dizia o seguinte, olha, isso aqui está dentro do plano de governo, o governador tem conhecimento, ele acha que isso está certo ou não, né? E o quarto era o secretário da administração, que via se o processo estava correto, se ele seguia todas as orientações. Então, esses 4 secretários se reuniam todo dia de manhã e qualquer compra acima de 5 milhões de reais passava por ali. E isso protegeu o governo do Luiz Henrique e me protegeu também, né? Então, o Moisés fez o quê? Acabou com isso, né? E aí, o erro está aí, as consequências são essas. Sobre a pandemia, eu tenho uma coisa muito clara que também vem do Estado, porque o governo passa, o Estado é permanente. A Defesa Civil
tem um protocolo. Como todo mundo sabe, Santa Catarina sofreu muito com acidentes, né, com ocorrências climáticas. O sul do estado, com aquele ciclone, né, as enchentes no vale. Então, nós fizemos um trabalho muito forte a partir de 2011, na verdade já vinha antes daquela chuvarada, aquele deslizamento de 2008, com uma fundação do governo japonês, a JICA. Nós fizemos todo um trabalho muito bem feito de instrumentar a defesa civil. E uma das coisas que foram feitas é um protocolo de atuação do Estado, né, em pandemias também. Elas são vários setores, enchentes, pandemias, enfim. E ali está tudo escrito, tudo feito em 2017 e atualizado em 2019, porque eles exigem lá na ONU. Em 2019, o próprio governo do Moisés renovou, né, e atualizou esse plano de atuação de emergência. E ali está tudo escrito, está tudo pronto. E isso não é a ideia de uma pessoa, não foi o governador, João ou Maria. Não, isso ali é a história da humanidade colocada. E nós fomos premiados na ONU por esse trabalho, né? O que propunha na época? E eu apresentei em março de 2020. Diz, olha, sigam isso aí, que está tudo escrito ali. Então, tem níveis de agravamento. Então, no começo de março de 2020, foi decretado lockdown, fecha o estado inteiro. Tinha 59 casos em Santa Catarina. Nós fechamos tudo. Não tinha a doença aqui. Ficamos 14 dias parados. Isso foi um grande erro. Então, o que acontece? Você pega o primeiro momento, você tem, não lembro bem assim, mas é o sinal verde, amarelo, vermelho e preto, né? Então, quando você está... a barreira sanitária, o que é? Você para na entrada da cidade, você mede a febre da pessoa, você fala sobre a pandemia, você conscientiza ela. Você faz isso na fábrica, você faz isso na escola, você faz na rua principal da cidade, você coloca a equipe da saúde, porque você alerta. Mas você alerta e informa. Essa é a fase preliminar. Bom, mas alguém está contaminado. Você sobe a faixa, você sai da faixa verde para a faixa amarela. Mas contraiu o vírus aonde? Conviveu com quem? Transmitiu para quem? Vamos pesquisar, vamos investigar. E você trabalha nesse microsistema, de aonde veio, para onde foi, e você isola, né? E aí você atua nesse setor para ele não se multiplicar. A terceira fase, que é internamento, que é busca de vacina, que é essas coisas todas, que o Brasil é um péssimo exemplo hoje para o mundo e não só Santa Catarina. E quando vem a fase de internamento, quer dizer, vamos construir um hospital de campanha, essa é a última coisa. Você se apropria do que já tem, hospitais em obras, áreas que você tem que readequar dentro de hospitais, quer dizer, nós temos vários hospitais que estão prontos para serem ativados. Bom, mas tudo está lotado. Você arruma num hotel onde você já tem o quarto, você tem o banheiro, você tem toda uma instrumentação, isso é um custo rápido, uma ação rápida, não é? E aí você vai fazendo os ajustes, né? E vai trabalhando com conscientização. Então, o governo do Estado não fez nada disso. A primeira coisa que ele fez foi lá e fechou tudo. Agora que precisava fechar, há um mês atrás, ninguém mais aceitava, porque aí você tem um impacto na economia terrível. Então, o governo errou de novo. Errou, fechou quando não devia, e foi omisso quando devia, né? Então, realmente, a situação foi essa, e nós passamos, gente, 330 e poucas mil pessoas ontem, morreu 4 mil e poucos, hoje 3.730. Já aconteceu alguma vez na história do Brasil? Será que as pessoas perderam a sensibilidade? É inacreditável, né? Que isso... E aí você vê os erros e a omissão do governo, né? E a incapacidade do governo do Estado, né? Ele, claro, estava vivendo uma fase difícil, que era a fase desse processo todo jurídico, e aí também haja fôlego e estabilidade emocional para, de um lado, você inventar uma pandemia dessa proporção, de outro lado, o afastamento do governo. É uma coisa muito difícil e dura, mas, no fundo, quem está pagando isso é a sociedade catarinense. É um negócio que a gente está passando uma fase muito difícil e é uma oportunidade de aprender, né, com tudo isso e não deixar que isso se repita nunca mais. De forma clara, está tudo lá na Defesa Civil, num protocolo, é um documento importante. Se você tiver interesse, eu posso mandar para você. Você vai ver que é um negócio bem legal, pelo menos a parte da pandemia, porque senão são milhares de páginas, mas nessa área, para você olhar como a gente devia ter seguido aquilo. Por que ignoraram? Por que não deram prioridade? Aí eu não sei. Perfeito. Legal. Mais uma vez uma aula. Governador, e até ontem me chamou muita atenção, eu esqueci a tempo de conversar, de comentar com o governador, com o ex-governador Eduardo Moreira, mas o senhor é uma pessoa que
como a gente sabe e já falou que estuda muito e tem aproveitado sobretudo esse período para estudar. Ontem eu vi uma reportagem, estou com ela aberta aqui, que me surpreendeu muito, porque nós temos visto, né, todos os micro, pequenos empresários, realmente, como o senhor disse, fechou-se num período que não havia necessidade, depois, quando havia, não se fechou, mas há grandes problemas, porque o prefeito fecha, o governador diz que não, o governador mandou parar de vender bebida às 6, aí a pizzaria, a pessoa não vai mais sair para ir numa pizzaria, não vai parar, agora a vice-governadora que assumiu o governo liberou até às 10 e fica um verdadeiro desencontro. Mas, por outro lado, a gente acompanha toda essa crise econômica. Ontem saiu uma reportagem na Veja falando o seguinte: o mundo bate recorde de bilionários e o Brasil tem 65 nomes na lista da Forbes. E eu tenho as minhas opções políticas também, é óbvio, né? Todos nós temos as nossas opções, as nossas ideias, aquilo que nós... E tem algo que me chama muito a atenção, e o senhor, como, né, representante nacional, vice-presidente do partido, está na Fundação de Estudos Políticos do partido. Uma coisa que me chama muito a atenção, e é uma questão que daí é federal, e eu queria ouvir a opinião do senhor, aproveitar essa verdadeira aula que a gente está tendo, para depois a gente já passar para o 2022 e a gente concluir a nossa conversa. Mas o Brasil, por exemplo, a gente ouve muito que está com problema, a questão do auxílio emergencial, não tem dinheiro, não tem fundo. E aí a gente veja o seguinte: por um lado não tem dinheiro, mas do outro, existem 2 países no mundo que não cobram imposto sobre lucros e dividendos. Né? O lucro e dividendo é aquele, por exemplo, o Banco Itaú teve lucro de 8 bilhões, que é o lucro dele, ele vai dividir esse lucro entre os acionistas e esse dinheiro não tem imposto. Né? E algo que eu acho que o Banco Itaú foi 5 ou 6 bilhões, que foi dividido só em 2019 para os acionistas. Só o Brasil e a Estônia que não cobram esse tipo de imposto. E tem muita gente que aponta essa ferramenta como uma possível solução, que pode abrir outros espaços, mas que pode ser porque nós temos esse grande problema de que por exemplo, 4 famílias do Brasil têm a renda de 100 milhões de brasileiros. Há uma nítida concentração de renda no Brasil. O que o senhor pensa sobre isso? O que seria uma solução? De que forma a gente pode caminhar? Sobretudo, eu acho que essa pandemia tem servido para muitos aprendizados. O senhor já demonstrou concordar com isso. Talvez esse seja um deles, né? O tamanho da desigualdade que nós vivemos no Brasil como um todo. A primeira questão, Alexandre, o Estado precisa proteger as pessoas. Né? Ele existe para isso. Então, no meio de uma pandemia, onde o setor de restaurante, de hotel, você pode pedir um sacrifício para eles e dizer: nós precisamos que agora, para diminuir o contágio, vocês suspendam as atividades. Mas nós vamos postergar o pagamento da luz, do telefone, nós vamos oferecer dinheiro a juros zero para que vocês passem essa fase difícil. Eu te peço um sacrifício de um lado, mas também faço o meu sacrifício com o governo e te coloco à disposição. Né? Porque senão o cara perde 2 vezes. O tempo leva para ela abrir de novo. Um empresário que quebra, como é que ele recupera a sua condição para voltar a empreender? Então, quem tem que lhe proteger numa hora dessa? É o Estado. Ele tem que fazer isso. O que a gente fazia quando dava uma enchente, por exemplo, numa cidade, que as pessoas perderam o estoque, perderam tudo? A gente ia lá, eu fui muitas vezes. Chega, bom, vamos lá, vamos pegar todas as empresas, tem critérios, e dentro desses critérios aqui, eles estão protegidos. Nós vamos financiar para que ele compre o estoque, nós vamos suspender o pagamento disso por 6 meses, do ICMS, da luz, da não sei o quê, e reconstrua a tua vida. Nós queremos que você volte a ser forte, gere oportunidades e proteja as pessoas que dependem de você. Então, isso o Estado tem que fazer, não está fazendo, e não é o Estado, é o governo federal. Então, o auxílio emergencial tem que ser dado? Sim, tem que ser dado. Eu defendo plenamente. Aquele de R$600 ajudou muito. Houve excesso, houve problemas. Excesso a favor dos pobres pode se cometer. O que não pode se cometer é excesso a favor dos ricos. Né? Chega de governante que puxa o saco de quem já tem tudo e não consegue ter acessibilidade de quem está passando fome. Então, isso tem que ser feito. Aumentou o endividamento, aumentou por uma causa justa, tem que ser colocado. A questão da carga tributária, eu acho que tem que haver o sistema brasileiro é um dos piores do mundo. Ele é complexo, ele é extenso, ele é muito longo, ele é um sobre o outro, né? Então, a guerra fiscal é a pior coisa que tem nisso, né? É claro que você já tem uma série de taxas que você paga nas grandes fortunas, quando a herança
é repassada para os herdeiros, existe lá o ITCMD, que cobra até 8%, né? Existe o imposto de renda, existe o ganho de capital. Então, na verdade, quem está tratando disso sabe que você paga lá quase 40% de impostos. Então, a carga de impostos é muito elevada e ela fica no meio. Agora, ela é injusta e você tem toda a razão. Eu acho que quem tem mais tem que pagar mais. Nos Estados Unidos, por exemplo, existe uma cultura muito forte de você contribuir, né, com instituições de pesquisa, com fundações, com universidades, quer dizer, as pessoas deixam a sua herança, porque quando você morre você não leva nada. As pessoas que acumulam um patrimônio desse, né, para que tanto para uns e nada para outros? Né? O que o Estado tem que fazer? Buscar o ponto de equilíbrio. O Estado arrecada o imposto para fazer o quê? Para tirar dessa energia aqui e colocar onde não tem energia aqui. Quer dizer, essa é a função essencial do Estado. Por que a reforma tributária não vai? Porque o Estado quer a reforma tributária para arrecadar mais, né? O empresário quer a reforma tributária para pagar menos. E essa conta não fecha, e ela nunca anda, entende? Então, eu não consigo entender que a gente faça uma reforma tributária ampla e profunda uma vez só. Vamos simplificar o sistema. Vamos, em vez de ter 3 impostos um sobre o outro, faz um só, faz melhor distribuído. Aí você tem que ir avançando. Aí nós temos um problema de federação, né? Porque é um problema de você... O pessoal do Nordeste pensa diferente, o Brasil tem uma característica lá, outra aqui. Chega na hora do Congresso, alguns, o Sul, o Sudeste, vão muito pela opinião pública, outros vão pela visão de governo, e aquilo lá é uma confusão, né? Nós tínhamos que fazer uma reforma política para começar a arrumar a casa, porque onde tem 30 partidos, não tem nenhum lugar do mundo, isso não funciona, é improdutivo, e virou uma confusão que é onde está. E nós estamos no fundo do poço, né? No mundo político, exatamente por falta de ter capacidade de fazer as coisas rápidas como a sociedade quer. Eu compreendo e defendo plenamente, mas te coloco já por que as dificuldades são tão grandes de serem feitas. Depois de ser deputado federal, depois de ser senador, cada mandato é pior, porque o sistema está errado, né? E por que está errado? Em 94, 95, eu acho que eu era deputado federal, e foi feito um plano de correção partidária. Quando veio a democracia, o que foi feito? 71 cidadãos assinam uma lista e formam um partido. O que se queria naquela época? Qual era a intenção do legislador? Que todo mundo participe. Vamos abrir tudo, né? Bom, depois tinha que vir a organização. E aí, através de partidos, né? Então, começou a surgir muitos partidos. E aí, esses partidos começaram a ter maior poder, começaram a ter fundo partidário, começaram a ter tempo na televisão, tempo no rádio, e virou, aí faz as coligações. Então, nesse período, nós conseguimos fazer uma lei muito difícil, que foi proibir a coligação na eleição proporcional e impor uma cláusula de barreira, de tal forma que a gente ia diminuir o número de partidos e organizar isso. Mas era muito difícil, porque as minorias não aceitavam. Eu participei de debates, o Marco Maciel era um grande líder nessa área, eu tinha uma amizade muito grande com ele. Foi um período difícil, duro, mas se conseguiu encontrar um caminho. Vamos fazer a votação agora e ela entra em vigor daqui 10 anos. Nesse período, as minorias se ajustam dentro dos partidos, porque elas são minorias, e você organiza o quadro. Ok, foi aprovado, veio a votação, entrou em vigor. Aí um partido entrou, né, acho que, não me lembro qual é a sigla, acho que foi o PDT, não quero falar, porque eu não tenho certeza. E aí entrou um ato de inconstitucionalidade no Supremo. E isso ficou na gaveta durante os 10 anos que tramitou o período de adequação. Quando chegou nos 10 anos, o Supremo, né, na época o relator foi o Marco Aurélio Mello, ele foi lá e considerou aquilo inconstitucional. E voltamos à estaca zero. E nesse período nós perdemos mais 10 anos, porque essa lei só entrou em vigor em 2017. Então, uma atitude política correta, desgastante, difícil, feita em 95, entrou em vigor em 2017, porque não houve a compreensão e não se conseguiu fazer isso. Isso é fundamental, senão a gente não arruma o processo político. Olha, você imagina você fazer um encaminhamento de votação com 30 líderes, cada um tem 10 minutos, cada um vai lá e discute, na hora da votação... Não funciona, são 513 deputados federais, muitos são pessoas boas, bem intencionadas, com imensa vontade de ajudar, mas o sistema está errado. Não adianta só você trocar as siglas partidárias, nem tampouco adianta você trocar só as pessoas. Se o sistema está errado, vai continuar dando errado. Então, essas coisas a gente tem que enfrentar e corrigir, né? E esse é o problema também da interferência de um poder no outro, né? Se você faz uma lei no legislativo e uma pessoa só considera ele negativa e volta a estaca zero, aí você não vai corrigir nunca.
Então nós temos que arrumar também o que surgiu depois, que é esse excesso de poder dos órgãos de controle e de fiscalização, que tem uma missão importante, que precisa exercer seu papel, mas que tem que ter um limite, porque senão ele tira toda a eficiência do executivo, que hoje ninguém mais quer ser, né? Político, e muito menos um cargo, porque o cara sai processado de tudo quanto é lado e fica 5, 6 anos respondendo um mundo de ações. Então você vai convidar uma pessoa, um amigo teu, para com isso, né? Então hoje as pessoas mais qualificadas, elas não querem assumir essa responsabilidade, porque vão se incomodar muito, e não tem como não ser assim. Então é difícil. Realmente, concordo com tudo que o senhor disse. Realmente, existem, os exageros estão cada vez mais. Se a gente for citar exemplos aqui, outro dia eu fiz aqui uma live com um professor de constitucional para falar, por exemplo, dos exageros do Supremo nos impedimentos de posse de ministros, por exemplo, com a simples justificativa de desvio de finalidade, sendo que é um ato exclusivo do presidente da República, por exemplo, ou do governador de estado de caça-gredários. Né? Hoje o Supremo começou a debater uma coisa inacreditável. O Supremo, que tem que avaliar a constitucionalidade, estava debatendo se pode ter missa e culto ou não. Gente, isso é uma atribuição do Executivo, que está legislando, que está vendo a saúde. Cada município tem uma realidade, onde tem pica uma situação, onde não tem nada por que fechar, onde está todo mundo morrendo, por que abrir. Não pode ser feita uma lei nacional, uma interpretação nacional, e o Supremo vai ter que tratar disso. Não pode. Olha, o judiciário brasileiro é composto das maiores inteligências do país, de pessoas extremamente preparadas e muita gente idealista, sabe? Só que nós estamos com 200 milhões de ações e querendo rapidez. Também nós temos que começar a organizar e fazer uma grande reforma do judiciário para poder aproveitar essa capacidade e essa inteligência que está lá. Porque hoje é um privilégio você ser um membro do judiciário. E essas pessoas se preparam, elas são qualificadas, elas passam por concurso. Então nós temos que aproveitar melhor esse talento e tirar essas coisas, tentar organizar. Eu não sei se é a súmula vinculante, tentar simplificar, porque isso virou um emaranhado onde as respostas são demoradas e são complexas, exatamente porque o sistema volta ao sistema e está errado de novo. A Suprema Corte nos Estados Unidos, ela trata do que é constitucional só. Né? E nós aqui tratamos até se pode abrir a igreja, o culto, ter a missa ou não. Aí não vai, não tem jeito. Faz uma insegurança muito grande. Então, um ministro diz que pode, o outro diz que não pode. Agora vai ser discutido isso. E aí vem todas as consequências de um debate, do calor do debate, da emoção do debate, do personalismo do debate. E aí, como é televisionado, né, vira um show. Perfeito, realmente. Fechando essa questão, governador, nós partimos para a nossa última, que é talvez a mais sucinta. E para a gente finalizar, já mais uma vez agradecer o senhor pela disponibilidade, agradecer a todo mundo que está aqui interagindo conosco, está participando. O pessoal não está largando, não, está aqui conosco, se mantendo. Isso é demonstração também de muito respeito, de que a sua fala, a sua aula, eu gosto de assim dizer, está muito boa. Sobre 2022, já vi que teve gente perguntando aqui, muita coisa sobre 2022, então todos aqueles que perguntaram serão respondidos agora de uma forma geral. O senhor, impreterivelmente, mesmo que não queira, eu entendo, estará no processo de 22. Quer seja candidato, quer não seja, e o senhor mesmo disse isso, que talvez não tenha necessidade, mas que estará por conta do fomento ao debate, da liderança que isso é algo que acontece por natural. As próprias lideranças, se o senhor disser assim, não vou ser candidato a nada, vou ficar em casa. As lideranças vão procurar o senhor pela bagagem, para ouvir, para pedir ajuda, para pedir encaminhamento, para pedir apoio. Isso é totalmente natural por tudo que o senhor construiu ao longo da sua vida pública, que nós discutimos e aprendemos e escutamos aqui durante esse período de live que nós estamos. Mas eu acho que o senhor será, e é o que todo mundo espera, é o que a imprensa está colocando. Ontem, inclusive, o senhor esteve em Florianópolis para conversar com o ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, com o deputado Milton Robbins, que é o presidente estadual do partido, PSD, né, para conversar efetivamente sobre 2022. E aí eu pergunto para o senhor, o que o senhor espera de 2022 no estado de Santa Catarina? O que o senhor... Por exemplo, os dois que aqui antecederam o senhor disseram o seguinte, olha, a eleição de 22, ela será a eleição que o povo vai estar com os olhos mais abertos e vai escolher pessoas que tenham experiência, que demonstrem credibilidade para a gestão pública, para que não se aconteça o que aconteceu, de muitos devaneios, de muitos deslizes e de muita instabilidade política.
Não sei se o senhor concorda com isso, o senhor vai poder falar sobre isso agora, mas o que o senhor espera sobre 2022 no Estado e onde o seu nome se encaixa? São duas possibilidades que a gente ouve de forma muito forte. O senhor candidato ao Senado ou o senhor novamente candidato ao governo do Estado. O que o senhor acha de 22, de uma forma geral, e em qual quadro o senhor se coloca hoje, ou tem pensado se colocar? Alexandre, 2022 é um grande desafio para todos nós, para o Brasil e especialmente para Santa Catarina, por tudo que nós estamos passando, né? E por tudo que nós perdemos nesses 3 anos, esses 2 anos e pouco aí. É só olhar os números e a gente vê que a gente saiu um pouco do trilho, está derrapando, né? E precisa rapidamente voltar ao eixo e gerar, né, aquele Estado forte, dinâmico, que protegeu muito, né, a sua economia e, com isso, a sua justiça social. Nosso Estado era considerado, eu acho que ainda é, o melhor Estado do Brasil e nós não podemos perder isso, até porque nós herdamos dos nossos avós e não foi nenhum governo que é dono disso. A eleição, como eu disse, nós temos que ter muita humildade de avaliação. Como é que você fazia há 10 anos atrás, há 20 anos atrás, um projeto político? Vamos fazer uma aliança, vamos reunir o maior número de prefeitos, o maior número de vice-prefeitos, o maior número de vereadores, né, o maior tempo de rádio, de televisão, e o projeto está feito. Não será mais assim. E isso é muito bom, porque não é mais uma amarração de líderes e de siglas partidárias. A sociedade quer mais, né? Então, o fato de você fazer uma grande coligação não significa que você encaminhou a tua eleição. Existem redes sociais, existe uma consciência muito elevada da sociedade hoje. E ela vai deixar claro que tipo de perfil o líder, né, ele tem que se posicionar. Você não vai só na boa, né? Eu acho que é um ato de covardia meu e dos meus companheiros dizer o seguinte: olha, eu já fiz, agora eu vou botar o pijama. Não é essa a situação. Eu vou participar, eu vou ajudar, eu vou dar minha contribuição, né? Como candidato, talvez. Como apoiando alguém que eu acredite, que me represente, sim, com certeza absoluta. Isso eu farei, né? E estou fazendo. Eu gosto da política, é uma coisa que está no meu sangue, que me dá energia, né? Ela é uma atividade, como eu digo, ela é humana, mas ela também tem os seus momentos bonitos, os seus momentos de muito valor, de muita satisfação pessoal, né? Quando você entrega uma obra, quando você vê a vida das pessoas melhorando, quando uma fábrica é construída, quando as pessoas conseguem ter mais emprego, viver melhor, há um nível de satisfação muito grande. Então, eu tenho me perguntado muito, sabe? Eu sempre soube, e aqui vou fazer uma confidência muito pessoal, quando terminava uma missão, eu já sabia qual era o passo da próxima, né? Eu nunca tive uma dificuldade como eu tenho agora, de dizer assim, será que eu devo fazer isso? Será que eu posso contribuir? Será que a minha participação remete ao passado ou ao futuro? O passado tem seu valor. O passado é uma base de sustentação muito grande, mas ele passou. Eu só posso ser candidato se eu representar um futuro para as pessoas. Será que a minha participação representa um futuro legal? Será que dá uma segurança de transição? Eu quero saber qual é a minha missão nesse jogo, né? Eu venho com firmeza e com determinação para saber que nós temos que evoluir e mudar, né? Eu não estou... Agora, a gente também tem que dar espaço para o novo, né? Eu acho que os partidos políticos cometem um erro. Eles são só uma máquina eleitoral. Vamos ganhar a eleição, né? Não pode ser só isso. Nós temos que abrir espaço para o novo, para a renovação, né? E nós temos que buscar ser uma base intelectual da sociedade. Mas o que nós precisamos, o que nós vamos fazer? Qual vai ser o resultado da nossa contribuição? A taxa mais baixa de desemprego, o melhor estado em competitividade do Brasil, onde é que nós vamos trabalhar, né? Então, isso tem me angustiado bastante. Eu estou começando a ir para a estrada, conversar com as pessoas. Eu tive uma primeira fase que eu li muito, eu procurei me aprofundar, formar muito, fortalecer minhas convicções. Eu as construí ao longo de 40 anos, exercitando no dia a dia esse trabalho. Agora eu quero ouvir as pessoas. Então, eu vou visitar município por município, com tempo, vou trocar ideia, vou procurar nossos companheiros, segmentos da sociedade. E daí, como é que você está vendo? O que você está achando? Onde é que você vai? A gente aprende muito e a gente tem uma noção que nenhum livro te dá, né? E depois fazer um projeto. Mas ele não está amarrado a alianças partidárias, a alianças políticas. Eu não estou dizendo assim, a pessoa está acima dos partidos. Não, ela faz parte de um conjunto. Mas a ideia abre a estrada. A caminhada vem depois, né? Então, eu queria construir isso.
Como você colocou, eu não vou ser candidato a deputado federal, porque eu acho que a minha etapa eu já fiz. Então, eu prefiro apostar num nome novo. A nossa região aqui tem várias pessoas aqui da região com bom potencial. Por que não dar oportunidade para o novo? Então, meu papel não é ser... Então, vamos ajudar esse cara, vamos botar um nome novo. Para estadual, vamos achar aqui amigos e vamos ajudar, vamos botar gente nova na política. O governo precisa de um cara experiente que forme uma equipe preparada, corajosa, independente. E isso é uma coisa que eu não abro disso para mim participar da eleição, a independência, porque eu preciso ter esse espaço pessoal de aplicar minhas convicções. Eu posso ser candidato, sim. Mas se tiver um outro em melhores condições, ótimo, para mim está feito, né? Então isso está em aberto. Não adianta, eu não quero enrolar, dizer, não sabe, não. Eu realmente quero contribuir, essa decisão está tomada, eu vou ajudar, vou estar presente. Posso ser candidato? Sim. E posso ajudar um outro? Sim. Por que não? Não há esse problema. Eu faço, assim, uma colocação muito pessoal. Às vezes você é movido pela ambição, que é uma energia positiva, ela faz você crescer. Ela faz você vencer desafios, você ter coragem de enfrentar desafios. Ela só precisa ser controlada. E eu já fui movido muitas vezes e percebi depois que a ambição me levou àquela luta ali. Mas hoje, para mim, sinceramente, com tudo que eu já vivi, nesse momento, o meu sentimento não pode ser de ambição. Esse eu tenho que sublimar. O meu sentimento tem que ser de missão. Bom, neste momento, a minha missão é fazer uma transição, abrir portas para jovens, formar uma nova equipe, reconstruir a classe política, reconstruir pessoas que tenham uma noção da vida pública, uma missão de ajudar Santa Catarina a se reerguer, e eu posso, com a minha experiência, junto com outros ao meu lado, que têm mais até experiência e sabedoria, para fazer esse time se organizar e voltar ao poder. Ok, vamos lá. Não posso me furtar isso, seria um ato de covardia, seria um erro muito grande meu com o meu espaço político. Não, mas tem uma outra pessoa jovem que está bem preparada e que a gente sente que o povo gosta. E a gente sente. Você chega numa reunião, você já vê o olhar das pessoas para onde vai e para quem o sorriso é apresentado. E é para um outro. Vamos ajudar ele, pô. Não tem nenhum problema. Isso numa reunião você sente na hora, né? Você entra num salão de 300 pessoas e você começa a ver para quem elas estão dando atenção, é aquele ali o candidato, vamos ajudar ele. Tem uma frase do Lyndon Johnson, que foi presidente dos Estados Unidos, maravilhosa. Ele diz assim, se você entra numa sala de políticos e você não percebe ou não sabe quem está contigo e quem está contra você, vai achar outra profissão, porque você não será um político bom nunca, né? Então, quando você entra numa reunião, numa campanha ou numa mobilização, e você percebe para onde o eleitor vai, o que ele está dizendo, você já sabe qual é o caminho que você tem, qual é a tua participação no processo, né? Eu preciso pensar, sentir isso, né? Então, eu estou numa fase boa da vida que, para mim, qualquer missão está boa. Ser cabo eleitoral está boa. Ser candidato numa transição para reconstruir essa estrutura política que, ao longo do tempo, nós já tivemos, ótimo, vamos fazer. Então, vamos deixar ver como é que isso vai acontecer. Legal, bacana, governador. Eu quero, né, a gente se encaminha para o final. Quero agradecer, vou passar para o senhor depois a bola para o senhor fazer os seus agradecimentos, né, mas eu quero muito, muito mesmo, mais uma vez agradecer a disponibilidade do senhor. A conversa não foi, e está todo mundo comentando aqui embaixo, a conversa não foi nada menos do que eu esperava, do que todos esperavam, pela sabedoria que o senhor tem, sempre demonstrou, pela humildade, né, pela simpatia, pela humanidade, sobretudo, o sentimento de humanidade que o senhor sempre teve, sempre demonstrou, né, de preocupação com as pessoas, do olhar atento, do olhar do bom governante, do bom gestor. E foi tudo isso que o senhor nos deixou aqui, e com certeza é um legado muito bacana, que não pode se furtar efetivamente, que não pode terminar, que precisa contribuir, e que bom saber que o senhor, né, passou fez o autorreconhecimento da ambição para a missão. Eu acho que em nome de todos os catarinenses, todos aqueles que gostam da boa política, eu posso agradecer o senhor por isso e por estar à disposição do bom debate, da boa contribuição. Nós precisamos efetivamente das boas pessoas envolvidas. Eu, quando fui presidente do DCE, claro que nem se compara, né? Mas eu, na minha primeira eleição em 2017, aqui na Unesp, que é uma universidade com 9, 10 mil alunos que podem votar, eu concorria contra o candidato à reeleição, que era o favorito, era assessor de um deputado federal, eu era apenas um aluno do direito como ele, e inclusive uma pessoa ligada a ele disse, olha, se tu disputar essa eleição, vai ser 3-1. A cada voto que tu fizer, ele vai fazer 3 votos. E aí, no dia que essa pessoa falou isso, um amigo meu que era presidente do sindicato disse, agora eu vou começar a te ajudar.
não gosto que façam isso com as pessoas. Eu venci uma eleição muito difícil, e cada eleição que a gente participa, a gente veja a dificuldade, né? Eu venci uma eleição muito difícil, que muitas pessoas apostavam que eu perderia, e a fala que eu fazia era o seguinte: olha, a política, porque não deixa de ser uma posição política, ocupar um espaço que eu ocupei, a política ela precisa de boas pessoas envolvidas. Se as boas pessoas não se envolverem, as pessoas más vão tomar conta, vão se envolver, porque o espaço está ali e será necessariamente ocupado por alguém. Então, que bom ter boas pessoas, que bom ter a boa pessoa que o senhor é, preocupado e com vontade ainda de participar e de fazer o bem de alguma forma. Então, mais uma vez, muito obrigado. Agradeço mesmo e quero convidar todo mundo que está por aqui para participar amanhã, participar na sexta, e eu vou fazer um pedido para o senhor, para que a gente tenha um registro bacana das bibliografias que o senhor quer nos transmitir, que o senhor me passe depois pelo WhatsApp, e eu coloco aqui numa postagem no Instagram, marco o senhor e todo mundo que acompanhou a live vai ter a oportunidade de bater um print e de depois fazer a leitura. Tá bom? Muito obrigado, governador, eu passo para o senhor, e nos encontramos em breve, espero encontrar o senhor em breve, com o fim dessa pandemia, com todo mundo vacinado, para a gente poder se abraçar de novo, apertar a mão de novo e estar perto das pessoas que eu tenho certeza que é algo que o senhor gosta e gosta muito. Muito obrigado. Eu que agradeço, agradeço pela oportunidade, também te cumprimento pela iniciativa muito bonita, cumprimento também o Paulo Afonso, o Eduardo, o Espiridião, o Pavel, que vão participar, são todas pessoas extraordinárias, né? Eu ouço muito por eles, né? Agradeço. E agradeço a todas as pessoas que estão interagindo, que estão participando, que estiveram e estão presentes aqui conosco, né? Eu me sinto privilegiado e tenho certeza que você também. Meu abraço a todos, né? E que Deus nos proteja. Nós estamos num momento difícil. Eu acho que o homem público tem que exercitar muito a sua parte espiritual, a sua fé, porque a gente tem que tomar decisões que às vezes a gente chega para a gente enrolada, você não sabe, tem que fazer uma escolha rápida. E eu sempre aprendi em casa, com os meus pais, que a melhor luz é e a gente erra também, mas a fé tem que estar sempre ao nosso lado para nos proteger e nos ajudar a escolher os melhores caminhos, porque eu acho assim que a espiritualidade nos enriquece muito, nos torna mais forte, sobretudo nos torna melhor e nos dá um princípio mais de justiça que às vezes a gente perde. É muito fácil no poder a gente se isolar, a gente perder o sentimento de justiça, porque é o que eu digo, você tem que ser a voz de quem não tem voz. E isso é muito difícil. Você tem que ser vez para quem não tem vez. É difícil você enxergar o cara que está longe, o pobrezinho, o cara que está sendo massacrado, o cara que está passando as maiores dificuldades. O governante não consegue chegar nele. Na prefeitura consegue, fica longe. Então, se você não procurar ele, ele não vai te procurar. Se você não der acesso para ele, ele não vai ter acesso a você. E essa parte espiritual faz com que aflore em você um sentimento bonito, né? E aí dá todo o sentido à vida pública. Então, esse é uma coisa que faz parte da minha vida, que eu transmito para vocês. Muita fé, muita paz, obrigado pela oportunidade, que Deus proteja nosso país, nossa sociedade, todos nós, e que a gente encontre o melhor caminho para reconstruir tantas pontes que estão sendo derrubadas e devolver a esperança a um povo que não pode deixar de acreditar, porque o Brasil tem um potencial maravilhoso, é um grande país, será sempre um grande país, ele precisa ser mais justo e precisa aproveitar melhor a força da sua natureza, as riquezas que tem, né, e promover justiça. É um crime o que a gente faz num país tão forte, que anda tão lento e às vezes anda para trás. Isso não pode continuar. Um abraço, boa noite, muito obrigado a todos. Obrigado, governador. Saúde e energia. Valeu. Amém, valeu. Te mando os livros depois. Tchau, tchau, obrigado. Tá bom, perfeito. Tchau, tchau.